A persona, a máscara, ela é uma função da psique, né? Ela é um arquétipo da psique, no qual ela é a parte da nossa personalidade que nos adapta ao social. Ela vai fazer uma adaptação. Então, pensa só, a gente tem lá o eu, né? Tem um inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, tudo isso pode ser atravessado, né, por uma energia de sombra, né? Aqui, né, nesse contexto também a gente tem a ânima e o ânimos. E existe uma etapa, né, vamos pegar assim, dessa psique, que é essa persona. E ela basicamente se alimenta de dois lados, assim. Ela se alimenta de dois fatores. Vamos fazer um recorte e trazer a persona para cá. Uma parte vem de fora e outra parte vem de dentro da gente, a persona. Pense em adaptação. Você sabe o que é adaptação? Já ouviu falar de adaptação? Quando você... por exemplo, imagine que você entrou numa turma de natação e não sabe nadar. Aí você vai para o nível 1, não é assim? Aí você vai passar por um período no qual você vai aprender coisas ali para passar para o nível 2. Ou seja, no 1, você vai desenvolver habilidades para se adaptar ao nível 2. É ou não é? Aí no nível 2 e segue. Ou seja, são coisas que eu agrego para poder me adaptar àquele contexto que eu estou. Não é assim? Ou seja, existe um fator na alma que vai me ajudar a interagir. O que eu poderia chamar de persona? Os papéis sociais, né? Por exemplo, tem a persona do palestrante. É uma função social adaptativa. Tem algumas coisas que são presas a esse papel, como, por exemplo, tem que saber falar, né? Não tem como ser palestrante calado. Ou seja, é uma habilidade que entra na máscara ou na persona. Se alguém vier aqui para frente, tiver que falar, ele vai adotar a persona do palestrante, né? Ou seja, da onde está vindo esse conhecimento? De fora. Quem é que está me dizendo que ele tem que ser assim? Estão acordados aí? Tomaram um café? Pai, mãe, família. De novo, não tem como correr desse povo. Eles estão sempre atrás da gente. E aí? Ou seja, essas são as regras, né, que os papéis exigem. O palestrante é uma persona, o médico é uma persona, o artista é uma persona. São funções, papéis sociais, né? E se a gente olhar cada papel desse, eles têm um rol, né, de características, né, que adaptam eles àquele contexto, não é assim? Não é assim? Ou seja, são as nossas máscaras sociais. A cultura, ela vai, a sociedade, os pais, a educação, vai dizer mais ou menos como que essa persona tem que ser. Ou seja, ela está vindo de fora. A gente pode falar da persona do espírita? Do católico? Pode, tem um papel geral ali, né? Como seria uma persona do espírita? Vamos pegar lá o evangelho. Ele tem que fazer caridade, não é assim? Faz caridade, faz um trabalho social, vai ajudar alguém, né? Ele vem para um lugar que chama centro espírita, não é assim? Lá nesse centro espírita ele pode dar passe, ele pode fazer uma palestra, ele vai agregando outras personas lá, não é assim? Lá dentro. O que mais a gente poderia falar da persona do espírita? Pode ser médio, não tem que ser, mas pode ser, né? Mas a maioria acha que tem que ser. Na persona né? Tem que ser médio, né? O que mais? Que condiz, ou seja, você não tem que educar bem os vícios, né? Não beber, não fumar, fazer sexo com educação ou não fazer para alguns. Não é assim?
Comer de maneira educadinha, né? O que mais? Ser compreensivo, saber ouvir para trabalhar no atendimento fraterno. Desapego material, ou seja, tem uma persona aí, né? Se a gente levar ela ao pé da letra, né? Esse papel, é difícil, né? Você não vai poder fazer um monte de coisa. Não é assim? Ou seja, de onde está vindo isso? De fora. Ou seja, para que você seja espírita, se adapte à cultura espírita, você tem que tentar cumprir essa persona, é ou não é? Entrar nesses moldes, porque senão já vão proibir a tua entrada no centro espírita se tu chegar aqui muito diferente disso. Por exemplo, se você não tivesse comportamento, por exemplo, de controle dos vícios, você não entra na reunião mediúnica. Ou seja, ele é adaptativo e é super importante. É ou não é? A persona é ruim? Não. Pode ser ruim? Pronto. Aí vocês estão pensando agora com a cabeça da Joana. Aí a gente fala assim, depende. Né? Sempre assim, depende. O que eu vou fazer com ela? Ou seja, partes dessa persona que vem de fora, que a gente lê nos livros, que a gente vai construindo ela vem de fora e ela adapta a gente àquele contexto que a gente se encontra. Ou seja, todo mundo está meio que cumprindo um papel social que nos adapta àquele contexto, é ou não é? Mas aí tem um problema. Aí surge o lado ruim da persona, que é quando ela só vem de fora. Porque aí o que vai ser negado? O self. Como que a gente vai... existe um processo que é assim, ó, que a gente vai estudar ele mais para o final, que chama individuação. A individuação, num resumo, é você tornar-se você mesmo. Com todas as suas potências, coisas que você ainda não viveu, que está lá latente, que a gente já estudou isso, que estão na sombra, conhecer a sombra, integrar a sombra, não é assim? Seja ela que vindo da ânima, do ânimos, a parte arquetípica, você vai conhecer isso. Integrar isso, vai começar a aplicar isso. Ou seja, eu, Daniel, e você que está aí, você passa por um processo que a gente chama de individuação, que a gente vai estudar isso, que é tornar-se você. Você vai a se apropriar do que o céu vai apresentando para você. E olha, escuta bem essa palavra, individuação. É tornar-se você, né? Você vai ser igual a mim? Não, porque o seu self é o seu self, e o meu self é o meu self. Como que eu vou ouvir o self se eu estou com o ouvido voltado para fora? Vai dar um conflito. Porque muitas vezes o self vai querer realizar uma coisa que é incompatível com o papel da persona. Embora seja adaptativo para a sociedade, ou se o ouvido ficar só para fora, eu vou bloquear a minha escuta para dentro de mim. E vou começar a viver um papel que não sou eu. Esse é o lado ruim da persona. Aí eu começo a fazer o lado, por exemplo, que a gente pode trazer para cá, do espírita, automático, que vai para o centro cumprindo o seu papel. É ou não é? Mas esse papel para dentro, ele está sem sentido, porque está desconectado. Você está vivendo um papel que leu no livro. Aí o evangelho me diz que eu tenho que fazer caridade. Aí você vai e faz uma caridade lá que para você te colocaram para fazer. Aí você diz lá que você tem que exercer sua mediunidade. Você vai, mas não entende nada daquilo, não sabe nem por que está na reunião mediúnica. Mas leu no livro, está lá. Aí você tem que assistir palestra e tomar passe. Não sabe por que também, mas está lá, falaram, você está indo e está cumprindo a persona que não tem sentido. Aí chega um momento que você vai ficar assim, nossa, eu estou tão cansado do centro. Porque tá meio ruim para mim. Eu estou com vontade de, sei lá, fazer outra coisa, dar uma descansada, me divertir um pouco, sair, parar com essa rotina. Está muito preto e branco minha vida. É a persona. Quando a gente está vivendo dessa forma, está sendo alimentado só de fora. E quando eu faço isso, eu bloqueio a escuta do self. Faz sentido? Né? Só que aí tem um problema. Surge um pepinão aqui. Porque, veja só, o eu que devia escutar o self conectado com ele,
passa a achar que ele é o papel. Ele se confunde com o papel por um processo que a gente ouviu falar por alto de identificação. A gente falou por alto dele, lembra? Projeção, identificação, que a gente falou na sombra. Ou seja, o eu começa a achar que ele é a persona. Ele se confunde com o papel. Ou seja, é o ator que vai, faz o vilão ou o herói lá na novela e volta para casa preso no papel, dizendo as falas. Né? Aí você chega em casa, estou aqui de palestrante na persona do palestrante, estou aqui conversando com vocês, falando. Aí eu chego em casa e sento todo mundo aí que eu vou fazer uma palestra. Aí eu vou para o trabalho, senta aí que agora eu vou fazer uma palestra. Então, por onde eu vou, eu estou preso nesse papel. E não é exatamente assim, né? Mas eu fico doutrinário, né? Aí eu vou conversar, não, deixa eu te explicar. Aí faz uma palestra para a pessoa. O psicólogo que fica analisando todo mundo em todo lugar, toda hora, preso na persona. Aí vai estar lá no trabalho, conversando com a pessoa no trabalho, e aí doutrina ela. Aí vai ser o dirigente, aparece um espírito, ele faz uma palestra para o espírito. Aí ele vai numa festa, faz uma palestra na festa. Está entendendo? Ou seja, ele fica com a máscara atarrachada na cara. Ele não troca de máscara. Vira o homem da máscara de ferro. Fica preso, né? Ou a mulher, né? Ou o indivíduo. Fica presa à máscara, né? Aí que surge um problema, porque o eu começa a achar que ele é essa figura que ele leu no Evangelho, e a psique, como ela tá, o eu tá muito para cá, ele tá muito só de um lado, ele tá com o ouvido só para fora, a psique vai ter que compensar isso. Porque, veja só, lembra que o que é a saúde para a gente? É esses complexos estarem girando aqui, não é? O eu tem que estar se relacionando com eles, a energia não tem que circular? Se eu estou todo aqui, como é que a energia vai circular? Porque se eu pego o papel, por exemplo, do evangelizado, isso aqui é uma energia sim. Que o eu acha que é. E os complexos têm uma energia assim, ó, quadrada. Não dá, não encaixa, né? Ou seja, não passa, isso aqui não entra aqui, não casa. Então fica um ego unilateralizado, ele cria uma imagem de um santo ali do lado. E a energia não passa, a energia que deveria passar. Ela não passa no eu. O que seria essa energia passar? É olhar para a sombra. Agora a gente já sabe o que é sombra. Só que esse papel não deixa, porque se eu olhar para a sombra eu violo ele, eu já não sou o santo do Evangelho. Estão entendendo? Aí o que a alma vai fazer? Pensa isso aqui numa balança, ó. Numa balança com dois pratos assim, ó. Aí esse eu acha que essa persona, o que vai começar a acumular aqui do outro lado? Uma coisa desse tamanho assim, ó. Para poder pesar legal. Uma sombrona. Ou seja, essa é a relação da persona com a sombra. Quanto mais clara e límpida ela é identificada, eu estou com esse papel, mais sombrio eu sou no inconsciente. Para compensar o peso. Está entendendo? Faz sentido? Então balança aí para eu ver que vocês estão acordados. Estão em crise? Não, ainda não, né? Ou seja, essa bagunça que eu fiz aqui quer dizer o quê? Exatamente, né? Ou seja, quanto mais eu olho para esses livros religiosos e vou vivendo isso como uma cartilha que eu rezo, sem pensar nela, mais obscuro eu fico. O tiro sai pela culatra. É tenso, né? Aí a gente vai entrando naquele desgaste religioso, porque não faz sentido. Por exemplo, imagina uma pessoa igual de Valdo, que está com, não sei, está 90 e tantos anos ele fez agora, né? Eu nasci e cresci vendo Divaldo trabalhar, nunca vi ele parar de trabalhar, nunca vi ele parar de fazer palestra, ele trabalhou a vida inteira. Você acha que se ele vivesse uma persona, ele daria conta de viver nessa... Seria uma prisão para ele, né? Ou seja, ele só deu conta de fazer tudo isso na vida dele porque fazia sentido existencial para ele. Ele realizou o self dele.
Ele fez igual o Jung falou, né? Foi um inconsciente que se realizou. Aí perguntaram para Jung, como é que você define sua vida? A minha vida é isso, foi um inconsciente que se realizou. Ou seja, foi o self. Ainda que na doença a gente tem essência, né? Porque isso aqui começa a virar uma cadeia e eu começo a ficar um sombrio, extraordinariamente sombrio. Então vai chegar um momento, e a gente viu isso, infelizmente, por exemplo, acontece muito com alguns médiuns. Aí você vê a pessoa lá fazendo aquele trabalho, todo mundo está sujeito a isso, pelo amor de Deus. Não se coloca, vamos nos colocar no pedestal, a gente está sujeito a tudo isso, né? Mas a pessoa estava lá e de repente ela começou a se identificar com um missionário. Aí foi vivendo essa pessoa. A gente vê muito isso na religião. Aí daqui a pouco sai um boato que a pessoa está abusando de alguém. Ou sai um boato que ela roubou de alguém dinheiro, ou que aconteceu alguma coisa. É isso aqui, ó. Chega um momento que esse negócio está tão grande, engole. Aí ela vai viver, ela é tomada pela sombra. O papel vivido não suporta quando ele é só de fora. Imagina que eu estou na persona de palestrante. Como é que eu tenho que ter? Eu tenho que estar com a roupa, né? Compatível com o ambiente. Tem que preciso de um ferramental, um púlpito e tal. Imagina eu vir aqui fazer um trabalho com um short que eu assisto basquete na TV à noite. Não dá, né? É a persona do Daniel relaxando em casa. Eu não posso vir para cá assim, não é adaptativo, né? Imagina aqui, eu sem camisa com o short do meu pijama. Não dá, não faz parte da persona do palestrante. Ou seja, não é adaptativo ao ambiente social. É ou não é? Ou seja, a persona do palestrante é essencial para esse ambiente. A gente percebe que essas duas coisas são um conflito, não é? Muitas vezes é um conflito, porque a sombra quer uma coisa e a persona quer outra coisa. Como que eu faço para resolver essas questões? Aí que entra a sabedoria. Eu posso abandonar a persona? Não, porque ela me adapta. Você é aluno. Para você vir aqui acompanhar o curso, você tem sua apostila, você sai de casa, se alimenta, senta aí, você tem que ficar calado para poder ouvir. Agora, se você incorporar a persona do palestrante, vai ficar dois dando aula aqui, não vai dar, ninguém vai entender nada. É ou não é? É adaptativo. Tudo é adaptativo. Para eu ser médico, eu tenho que fazer o curso. Para eu ser psicólogo, eu tenho que fazer o curso. E quando eu chegar no consultório, como que as pessoas me reconhecem como médico? Aí eu vou ter que botar um jaleco, vou ter que botar uma placa lá, ou seja, eu vou ter que montar uma persona para você me reconhecer. Ok, cumprir os objetivos sociais da minha persona, que me adapta, cumprir. Mas dentro dessa forma eu tenho aqui o social, só que eu vou fazer esse social do meu jeito. Eu vou ser palestrante, tem milhões de palestrantes aí, mas só eu sou como eu sou. Por algum motivo eu estou aqui. Alguma coisa na minha alma me colocou nesse lugar. Ou seja, eu vou ter a persona do palestrante, mas eu vou colocar o meu conteúdo lá. Aí eu estou com o ouvido para fora e um ouvido para dentro. Eu me adapto, mas eu não paro de escutar o self. Essa pessoa tem saúde, aí ele não está rachado, com a máscara na cara. A pessoa sem persona, ela fica desadaptativa. É isso que a gente vai ver agora. Então, qual seria a outra versão disso? É o não me enquadrar nas regras sociais. A pessoa sem persona, ela fica desadaptada. Aí é aquela pessoa que chega aqui falando alto, incomoda todo mundo. É aquela, não, eu sou espontâneo, eu falo tudo na cara. Eu não tenho máscara, né? Eu falo as coisas, ela fica desadaptativa. Né? Ela não tem uma persona. Né? Ela não consegue se enquadrar às regras do ambiente, aos papéis sociais. Ou seja, essa já está mal, porque ela escuta só para dentro. Aí ela é tanto que ela dá um valor tão grande para dentro que todo mundo tem que submeter ao dentro dela. É ou não é? Ou seja, a persona é boa ou não é nesse sentido? É boa, né? Porque são regras, eu preciso estar nessa persona. Então, é aquela pessoa que não consegue se enquadrar essas regras da cultura de alguma forma, e a psique dela de tal forma se impõe que ela fica desadaptativa. Aí ela vai começar a empobrecer de relação, ela vai se isolar porque não consegue se adaptar, porque não tem uma persona ali muito clara.
né? Ela vai tender a ser excluída. Vai começar a acontecer os fenômenos dessa falta de filtro que a persona dá. Que a persona é um filtro necessário. Quem que cria as personas? Nós, a gente. Para a gente poder, de alguma forma, conviver. Ela é adaptativa, é ou não é? Eu não posso chegar lá, você é concursado, você não pode chegar de cueca lá no seu trabalho, você não vai nem entrar, porque não pode entrar nem de bermuda no órgão público, né? Tem a persona, né? O juiz, tudo isso, né? Só que tem aquelas personas não formais, né? Essas pessoas do contexto cultural, que é o dirigente. Vamos falar do espírita, né? A gente tem um dirigente, tem um médium, o papel do médico pode se tornar uma persona, né? Do palestrante, que pode se tornar uma persona, o passista, né? O presidente de centro, ó. O presidente de centro, né? O dialogador, né? São todas essas funções que pode você ficar preso nesse papel. E enquanto você fica preso, você não realiza o que você tem que realizar. Aí vai ter que acontecer alguma coisa para te tirar dessa situação. E qual é a saída da alma? Adoecer. Aí você pode desenvolver asma, você pode desenvolver alergias, problema de pele, começa a sonhar que está pelado, que a persona aparece no sonho assim, na roupa, né? Ela é a roupa, né? É aquela... É a máscara, a própria máscara, né? A imagem da máscara no sonho, ela aparece nesse sentido, né? Ou seja, eu começo a desenvolver um problema porque eu fico preso no papel e não realizo a minha essência. Agora, quando eu escuto só para dentro, eu também fico doente, porque desadapto. Qual é o efeito de eu ficar preso? Há um preto mais preto. A sombra vai ficando cada vez mais preta para dentro de mim, porque eu vou ficar alienado nela. O resultado disso aqui é doença, é ficar doente, porque não tem energia, você está alienado de parte sua, né? Vai haver uma perda de sentido da vida. Por exemplo, a gente vê muito hoje os papéis sociais assim, por exemplo, vamos falar no caso, né, o que eu vejo no contexto do masculino. O cara tem que ser malhado, bem-sucedido, ter uma namorada modelo, né, ter uma conta bancária bacana, botar as fotos que viajam para tudo quanto é lugar no Facebook, no Instagram, não é assim? Isso é uma persona. É uma persona, tá lá. Ninguém falou, mas tá lá, tá no ar. E tem gente que cai em depressão porque não consegue se enquadrar nessa persona. Tá vendo como a persona é forte? E ela é adaptativa. Aí eu tenho que ter tudo isso, aí eu tenho que frequentar as festas, as baladas de música eletrônica, eu tenho que ir para as festas em todos os estados, que são os melhores DJs, eu tenho que usar droga, eu tenho que fazer a droga de uso recreativo, essa é a persona. Da pessoa do 30, 30 e pouco, do 40 para baixo, hoje da minha idade, homem masculino. É assim que eu vejo. Eu vejo essa persona. Vocês veem ela, não? É assim? Eu escuto muito isso no consultório, né? E quando eu não tenho esse poder de transitar nesse ambiente social, o resultado disso é depressão. Eu não me enquadro, eu não consigo ter esse sucesso. A pessoa que quer passar, por exemplo, aqui a família é o caos, né? Você vê muitas vezes assim, a pessoa é palestrante no centro, a esposa é dirigente no centro, né? Trabalha lá no centro mais importante da cidade, a filha ou o filho está fazendo alguma coisa muito importante também religiosamente, pregando e tal, e dentro de casa está o caos. Quem vê a família na rua é aquela propaganda de margarina. Nossa, que família boa, né? Que casal legal. Aí em casa é a persona. É a persona. E adivinhe qual os temas que essa pessoa vai falar. Vai dar palestra sobre família. É a persona. É errado dar palestra de família porque eu tenho problema de família? Não. O orientador do Martinho Lutero falava assim, ó, o orador prega melhor aquilo que ele precisa melhorar. Sábio ele, né? E é verdade. Porque é os temas, né, que nos chamam a atenção. Mas aí não é uma persona. Porque aí eu monto uma fachada para fora, vivo uma fachada para fora, e dentro está tudo sombrio. É a imagem do evangelho. Túmulos caiados
por fora de mármore, e por dentro só o lodo e a corrupção. Esse é o símbolo do trabalho com persona. Está entendendo por que Joana bota isso? Porque está lá, é a imagem do fariseu. O fariseu vive uma persona. É justamente por isso que no Espiritismo não há rituais religiosos, essa palavra aí, coletivos. Porque tende a armar personas e eu paro de escutar o meu individual. Porque, por exemplo, se eu vou lá, aí eu monto um ritual no qual você passa numa sala, toma tal energia, ou faz tal coisa, sai de lá por um processo mágico transformado, você está vivendo uma persona e não está realizando o teu self individual. O ritual coletivo, nesse sentido, ele anestesia, ele faz com que você não faça uma crise, mas também não vai para lugar nenhum. Você fica lá, eu estou morbidamente bem. Entende? Você não adoece, mas também não avança. Você fica lá tranquilo, num muro protetor, até começar a dar ferida. Por isso que a gente não tem confissão, a gente não tem nenhum tipo de ritual ou símbolo externo. Lá no Evangelho, ele fala assim, o único símbolo, lá na parte das preces, que a doutrina espírita adotou para o corpo doutrinário do Espiritismo, foi o Pai Nosso. E mesmo assim, observe, não é uma coisa que eu olhe fora de mim. É algo psicológico, cognitivo. São palavras que eu adoto como símbolo, que foram entoadas pelo Cristo, como símbolo de um processo de alta comunhão com Deus, de integração e de todo um trabalho. Então, adotamos como símbolo, um símbolo dentro do Espiritismo. Tirando isso, não tem mais nenhum. Se tiver, é porque a gente está vivendo uma coisa psíquica nossa dentro do Espiritismo, porque os Espíritos não falaram para fazer. Ou seja, a gente começa a viver uma persona. Uma persona. E o Espiritismo sabia disso. Né? Ele sabia. É nesse sentido, por exemplo, que a gente vê o fenômeno da persona, por exemplo, no período inquisitorial da igreja. Eu sou o representante de Deus, eu estou aqui, tudo que você fizer, ou seja, eu começo a virar uma pessoa perversa, né? Por debaixo dos panos eu torturo, eu mato, eu expolio dinheiro, e para fora eu estou límpido como representante de Deus. Percebe o efeito da persona? Do lado de uma persona límpida vai virar um monstro internamente. Às vezes é a pessoa que está passando por algum problema cognitivo, uma degeneração do sistema nervoso. Pois é, ela nasce com esse problema psíquico. A psique não tem uma formação estruturada normal. O ego dela, eu não passo. A psique passa por um processo de perdas, né? De degeneração das funções psíquicas. Ela fica desadaptativa. A doença não é isso? O depressivo é desadaptado. Ele fica isolado na tristeza dentro do quarto. Não é assim? O esquizofrênico é desadaptado. Porque ele fica preso num mundo de fantasia, nos delírios dele, condenando as pessoas, vendo um mundo que só existe na psique dele. Ou seja, ele não consegue viver com os pés na realidade. Ou seja, ele vai ser afastado. Ele não consegue desenvolver as funções. E a persona é uma função psíquica. Ela é uma função psíquica adaptativa. Então, as pessoas que, de alguma forma, têm um problema fisiológico, neurológico, elas não conseguem desenvolver as funções psíquicas ou espirituais na totalidade. Ou seja, elas vão ter um prejuízo na função. Então, tanto que eu não posso pegar uma pessoa dessa e exigir dela uma coisa. Eu não posso pegar uma pessoa que tem uma deficiência e falar, cala a boca, tira essa pessoa daqui, prende ela. Não, porque ela está doente. Eu não posso fazer. Não é isso? Ou seja, a capacidade dela de adaptação à consciência coletiva está prejudicada. Percebe? Ela não tem essa função bem consolidada na psique. E a gente passa por isso o tempo inteiro. Faz sentido? Ou seja, por fatores neurológicos, né, psicológicos, kármicos, né, que a pessoa está passando, ela não conseguiu desenvolver a psique como um todo. Por exemplo, a gente vê pessoas que passaram, pularam dos prédios, se mataram no uso de drogas, que deram tiro na cabeça, né, que vão retornar com as marcas desse processo. Então, elas vão ter prejuízo na formação da psique. Porque o complexo que está no inconsciente não deixa a estrutura da psique se formar.
em plenitude, que é o quê? Ego, persona, self, tá lá tudo estruturadinho, um ego fortalecido para olhar para si, ela não tem isso. Tanto que não tem que ela praticou o ato já na outra vida. O ego já se mostrava frágil. Olha a Ivone, o ego dela era tão frágil que ela não suportou o luto. Ela se matou porque perdeu a família. Ela não conseguiu, a capacidade dela continente de suportar as dores da vida estava fragilizada. O ego dela era frágil. O eu dela. Aí o que é que ela fez? Se suicidou. A agressividade dela não foi para a Andréia, para a Ana, para a Renata, para fulano de tal, que a gente chama de uma heteroagressividade. Escoou para dentro e caiu no corpo. Quando caiu no corpo, destruiu o corpo e causou uma doença. Ou seja, já mostra um ego fragilizado. Isso vai de uma encarnação em outra. Como a persona ou a máscara é um arquétipo, é uma função que existe em todo mundo, eu posso ter um outro arquétipo, uma constelação de um complexo que prejudica a formação dela. Então eu vou ficar desadaptado. Toda doença desadapta a gente. Quem tem toque tem um problema de adaptação social. Por exemplo, não posso ir na festa que eu pego na mão, tenho que lavar a mão, não posso pegar na fechadura, tocar no carro, pegar o dinheiro, porque eu tenho que correr para o banheiro, então nem vou. Aí eu começo a me afastar. Percebe? Eu vou ficando desadaptado. Porque o adaptado é como? Não, eu pego na mão de todo mundo, quando eu chegar em casa eu lavo a mão. Esse é o adaptado. Entende? E a persona tem essa função. Ela agrega funções, ela é a consciência coletiva, na qual eu me adequo, mas eu me adequo com saúde, colocando coisas sem me alienar de mim. A pessoa que não conhece a sombra, e quando eu digo a sombra, o inconsciente dela está em algum lugar. Mas está lá. Está em algum lugar que eu falo, ela vê esse inconsciente em outras pessoas. Ou em coisas, em objetos, em pessoas. É tanto que, por exemplo, todos nós temos uma energia divina dentro de nós, que a gente tem que realizar. Um Cristo interno. Aí, de repente, a gente vê um palestrante falando e começa a endeusar ele como se fosse um santo. É ou não é? Estou projetando. Esse divino que eu estou vendo nele é meu. É a mesma coisa de eu pegar um santo de barro, colocar no altar, olhar para ele e achar de alguma forma que tem alguma coisa divina numa estátua que foi feita por uma pessoa que nem eu. Ou seja, tem um aspecto psíquico? Claro que tem. Só que a pessoa está alienada desse divino dela, dessa essência divina. Percebe que não é só coisa ruim? E esse é o problema do ritual religioso em alguns níveis. Estou falando dos rituais de massa, os rituais coletivos. Porque ritual tem em todo lugar. A palavra ritual, no contexto espírita, em todo contexto, tem que ser acompanhada dessa palavra, religioso. Porque eu tenho um ritual para acordar e todo mundo tem. É escovar os dentes, tomar banho, tem gente que não faz, mas eu faço. Vou lá tomar um banho, escovar os dentes, pentear os cabelos para eu poder sair de casa, não é assim? É um ritual, posso considerar isso como um rito. Eu tenho um rito processual, mas ele não é religioso. Ele não é religioso, porque eu faço lá na minha casa, mas é um ritual. Agora, quando eu crio uma receita para todo mundo, eu estou projetando uma coisa que é de todo mundo naquele negócio. Ou seja, eu me estabilizo, porque eu não faço uma crise. Por exemplo, imagina que você vem lá no atendimento fraterno, você fala assim, eu sou um dirigente, aí eu vou confidenciar lá no atendimento fraterno, que eu cuido de muitas pessoas no centro, mas eu estou indo para prostíbulo. Aí eu falo assim para você, tome 10 passes e você vai estar curado. O que é que eu fiz com essa pessoa? Primeiro, eu já acabei com a crise ético-moral dela, porque ela não vai precisar se olhar mais. Eu dei uma receita, um comprimido mágico para ela. Ou seja, eu não vou ter uma crise moral, porque se eu tomar os 10 passos, acaba com minha crise moral. É ou não é? Eu falo, toma 10 passos que isso aí vai acabar. Beleza, estou tranquilo. Vou lá e vou tomar os 10. Pronto, estou tranquilo. Não é assim? Eu tenho esse efeito psíquico. Ou seja, eu apresento um pensamento mágico, no qual te evita o encontro com a sombra, porque a crise é necessária. Então eu aborto uma crise que você deveria ter. A melhor coisa era se você ficasse doente e falar, não estou me aguentando, Estou com depressão, lidando com isso. Pronto, você pelo menos estava em movimento. Ou seja, eu não fico doente, mas eu também não evoluo. Eu fico cristalizado. Porque, por exemplo, ele pode, inclusive, adotar assim, toda vez que a sombra me visitar, eu vou tomar 10 passes. Virou um amuleto. Dá certo? Dá. Mas ele está evitando o confronto com a sombra.
Ele está tratando com uma mágica. Ou seja, ele anestesia e fica parado no lugar. É ou não é, Cléo? É esse o problema do ritual. E a gente ritualiza os métodos espíritas. E a pessoa chega lá brava, não, eu já vim nessa desobsessão, estou aqui há 3 anos, nunca tiraram esse obsessor de perto de mim. Ou seja, é igual uma máquina de lavar carro, né? Você passa com o carro, ele sai limpo, os obsessor fica, você vai lá viver a sua vida sem comprometimento nenhum. Ou seja, é o pensamento do ritual. Está lá, na desobsessão. E a pessoa não faz uma crise. Ela não faz uma crise. Nós adoecemos por crises morais. As nossas doenças são crises morais. Olhar para a sombra faz uma crise moral. Aí você comete alguma coisa lá, que é um conflito teu, sei lá, sair com prostitutos, usar droga, fazer qualquer coisa lá que você considere sombrio. Aí eu falo assim, isso não é culpa tua. Você foi vítima de um obsessor. Pronto, já criou uma imagem na qual eu já estou projetando minha sombra. Pronto, já está lá fora, já não está em mim. Está entendendo? Ou seja, se não está em mim, por que eu vou fazer uma crise? Percebe o perigo da projeção? Ou seja, não está em mim, eu estou alienado de mim, essa coisa não me pertence, eu sou vítima disso. E na realidade, essa imagem é um complexo que está projetado. Por isso, ele vai postergando, aí fala, ó, não é responsabilidade tua, é de um espírito do mal. É de um espírito do mal. E eu vou te dar tantos processos de alguma coisa para que esse teu pecado, que não foi responsabilidade tua, foi de alguém, seja purificado. Vou te dar um rito. Aí pronto, a responsabilidade já está lá fora e eu ainda tenho um método. Agora observa os textos bíblicos. É cheio de piscina, é cheio de lava-mão, é cheio de lava-prato, não é assim? É ou não é? Lembra dos textos sagrados? Está aí no Evangelho. Mas como tu vai comer sem lavar as mãos? Ó a persona. Está lá no Evangelho, né? Aí Jesus não é o que entra pela boca. Jesus está falando do quê? Da persona. Percebe como está lá no Evangelho? Está lá no Evangelho. É o que sai. Aí ele vai desmontando a persona do fariseu. Né? Nesse contexto aqui, quando eu tenho um excesso de símbolos religiosos para fora, a minha psique está toda fora de mim. Cheio de fórmulas mágicas e eu não faço a crise. Eu vivo a persona anestesiada da pessoa que está purificada. Enquanto isso, a sombra está crescendo. Eu não adoeço fazendo uma depressão ou fazendo, sei lá, um transtorno neurótico qualquer, que era às vezes até bom para a gente poder dar uma despertada. Mas eu também não evoluo. Eu fico estacionado no nível de consciência de sono, alienado de mim. E começo a viver aquela persona, aí vivo no automático. Né? Aí tudo que eu faço, a responsabilidade está lá fora, e além de eu fazer, olha só, quando a responsabilidade não está em mim, eu sou o quê do mundo? Vítima. Vítima. Eu sou uma vítima das forças do mal, não sou responsável pelas coisas que dormem em mim. É perigoso ou não é? Aí a gente começa a entender por que o Espiritismo foi estruturado dessa forma. Primeiro, o que o Espiritismo fez? Nós vamos dar métodos suportivos, mas não de alienação. Porque o Espiritismo fala assim, se você está em crise pelo encontro do eu com a sombra, você pode ter amenizado isso tomando um passe, mas você vai continuar olhando para ela. O passe não vai resolver. Ele pode até, em algum momento aí da tua jornada, se o self, Deus e a espiritualidade achar que é bom, vai curar isso aqui. Mas enquanto isso, eu vou te ajudar a suportar pelo passe. Você vê que é totalmente diferente. Eu vou lá, eu passo pelo método, mas eu ainda continuo responsável por mim. E não adianta eu ficar tomando passo, porque o passo não vai me salvar. Ele vai me manter em pé, mas eu preciso olhar para mim. É totalmente diferente. Né? Totalmente, eu me mantenho consciente. Outra coisa, posso fazer uma oração. Aí tem lá no Livro dos Espíritos, diante de uma tentação que você considera irresistível, se entregue à oração. Olha só, a tentação está aí, ela está dentro de você, e você vai fazer uma prece para lidar do encontro do eu com a aliena? Não, promove. Promove. Encontre
E vá rezando, tomando passe, encontrando, rezando, tomando passe. Então o espiritismo, ele se aproxima muito mais do método do que do ritual. Ele é muito mais próximo de métodos, porque um rito, primeiro, é todo perpassado, na grande maioria das vezes, por um processo mágico, inconsciente, projetivo, automático, alienado de mim, e a proposta espírita ela é diferente. Porque ela promove o seu encontro com a sombra, ela te dá um suporte para você fazer isso, através dos métodos, que não são mágicos. Por exemplo, eu posso vir aqui com a luz acesa e dar um passe? Posso. Né? Agora eu posso vir aqui colocar uma música, um rock and roll e dar um passe? Posso. Mas isso vai mudar o resultado. Pode mudar o resultado. Mas não invalida o processo. No ritual, não. Se eu não tiver um representante da magia do ritual ali, que faça aquilo, acabou. Esse ritual já não vale. Eu preciso ter um representante. Se eu não usar o objeto tal, a mesa tal, o pano tal e fizer tal, o ritual já não funciona. E com o espiritismo não é assim. Se eu tirar essa jarra daqui e fizer assim, eu posso fazer, mas vai mudar o resultado. Ou seja, é muito mais próximo ao método científico do que uma coisa religiosa. Se eu misturar água com óleo, vai dar um resultado. Né? Se eu tomar passe, se eu der passe alcoolizado, vai dar um resultado, mas eu vou dar passe do mesmo jeito. Não vai? Agora, se eu der passe sem estar alcoolizado, ter feito prece, vai dar outro resultado. É ou não é? É consciente. Mas eu posso fazer? Claro que posso fazer. Né? E vai dar um resultado. Mas vai lá saber que resultado é esse. No ritual, não. No ritual, é tudo concatenado, tudo tem uma meta mágica, transformadora, e eu preciso de objetos muito rígidos. Tirou, já não é mais. Né? Em alguns rituais. Então é bem diferente. A persona me adapta para fora. Eu tenho uma adaptação para fora. E que esse ego usa a persona para se adaptar para fora. Mas eu preciso também de uma adaptação para dentro, para lidar com a sombra. Eu preciso lidar com as demandas da sombra. Então, ou seja, eu tenho que me adaptar para um lado e para o outro. Ou seja, eu tenho adaptações internas, intrapsíquicas, quando a sombra me visita. Só que eu não posso viver essa sombra aqui fora, porque senão vai dar sofrimento. Ou seja, eu preciso dar uma saída para essa sombra, me adaptar a ela, mas eu preciso também atender o social, porque não dá para viver tudo. Ou seja, são dois processos de adaptação. Uma adaptação intrapsíquica interna e uma adaptação extrapsíquica social da consciência coletiva. Tem uma pessoa que acompanha uma outra pessoa na rede social, que ela vive na terra do nunca. É inacreditável a vida dessa mulher. Eu tenho inveja dela. Porque ela recebe todas as melhores marcas do mundo, ela viaja para os melhores lugares, ela deve ter trilhões de seguidores. Quando você olha para aquela vida daquela pessoa, você deprime. Porque você olha para casa, você tem que pagar contas, você não viaja para lugar nenhum. Você está barrigudinho. Você não tem personal, você não tem creme do melhor para ficar com a cara assim. Aí você olha e você deprime. É ou não é? Porque eu não consigo cumprir essa persona. Que é um mandamento do coletivo. Não consigo, não tenho. Ou seja, eu não consigo me adaptar a essa imagem do social. Então, eu estou pegando muitos extremos assim. Para a gente... é errado então fazer isso? Não. Você pode ter seus cremes caros, desde que você consiga pagar. Mas se um dia você ficar sem eles, você toca o barco também. Está entendendo? Você não é o que você tem. Você não é o que você faz. O meu trabalho é a minha vida. Então, se prepare, porque você vai adoecer. Porque se você só tem uma área da sua vida para se realizar, meu amigo, você vai cair em depressão. Cadê sua família? Cadê o seu lazer? Né? Cadê os livros que você gosta de ler? Os filmes que você assiste? Cadê o teu filho, a tua filha? Né? Cadê a tua vida? Cadê as tuas viagens? Né? Qual é o segredo da vida? A medida certa. A medida certa. Olhar para dentro, olhar para fora e me adaptar internamente a que minha alma me pede, conter o que não dá para viver dessa alma, para poder transformar, para nascer esse terceiro fator aí, né? Conter aquilo com educação não é reprimir, se ouvir, e eu vou me adaptando a esse contexto. Faz sentido essa persona? Faz? Ou seja, vamos recapitular.
Se eu fico só na persona, seguindo a consciência coletiva, eu fico preso na dualidade do conflito, porque a minha psique forma uma sombra paralela àquilo, dual, oposta ao que eu estou vivendo, totalmente oposta ao que eu estou vivendo. E eu fico preso, o eu fica preso entre dois opostos. E vai adoecer. Eu me adapto aqui para fora, mas a minha realização interior espiritual, meu cronograma espiritual não está sendo vivido. E ele vai ficando sombrio, cada vez mais me demandando, e eu não me adapto internamente. Vivendo só para fora. Se eu vivo só para dentro, eu não consigo ter uma relação social agradável, normal, como uma pessoa adaptada. Né, de usar uma vestimenta correta, de falar num tom audível, no lugar certo, de cumprir os meus papéis sociais, a minha persona de pai, de mãe, de esposa, de marido, de profissional, que é um em cada lugar. Lá eu sou isso, lá eu sou aquilo, e vou vivendo cada papel. Em casa eu sou outra pessoa. Eu não posso chegar em casa e fazer análise da minha esposa, não dá, ela tem que procurar um analista dela. Lá eu sou esposo dela. Né? Não dá, eu sou marido. Agora eu posso usar para mim, viver as coisas para mim, para eu melhorar para mim, posso. Mas quando eu saio do consultório, eu deixo a persona lá, fica lá. Eu não venho para o centro e fico, ó, neurótico, ó, compulsivo, ó, TTT. Né? Não dá, não pode. Né? Fica preso no papel, não dá. Fica preso nisso. Você vai enlouquecer. Ou seja, quando eu olho só para dentro, aí eu vou fazer uma doença que vai me desadaptar do social, porque eu não vou conseguir me adaptar aos papéis. Aí aquela pessoa, às vezes, que não consegue cumprir os empregos, né? Arrumar um emprego, seguir as regras sociais, ela não tem persona. Aí fica aquela pessoa intragável, às vezes, que fala tudo na cara, que não, eu sou genuíno, e usa isso como coisa, eu sou genuíno. Né? Não, eu faço sexo com quem eu quero porque isso é liberdade. Não é, né? Vamos pensar, pode ser, né? Mas pode também não ser. Então a gente precisa pensar. Né? Não dá. Então eu fico desadaptado. Aí eu vivo minha liberdade, aí a minha liberdade eu falo assim, né, esse povo é religioso demais, é beato. Toda semana está no centro, mas toda semana ele está no bar. Agora eu sou fanático porque estou no centro, ele não é fanático por bebida porque está no bar. É ou não é? Percebe? Tem um conflito que a pessoa não tem paz. Se ele está fanático lá, você está em paz. Tranquilo. Que é o respeito, está no momento dele, percebe? Ah, mas as outras religiões lá é cheio de ritual. Que bom. Porque se eu me der mal aqui, eu tenho um monte de lugar para correr. Para me ajudar. Entrar num lugar que minha psique é compatível com aquilo. Agora eu estou bem aqui. Sem ritual. Olhando o espiritismo com essa filosofia, mas em algum momento eu posso precisar disso e resolver trocar de religião. É ou não é? É ou não é? Ou seja, então eu vou começar a me adaptar. Agora, quando eu olho só para dentro ou para fora, eu vivo a díade do conflito. Eu não me adapto ao social e aqui eu me adapto só ao social e esqueço para dentro. Quando eu faço a persona, mas começo a escutar o self, eu me adapto para dentro, para fora e conquisto saúde espiritual. Fico genuíno. Aí eu fico com identidade. Cumpro tudo que eu tenho que fazer. Naquele lugar eu abandono aquela máscara, eu saio do trabalho e deixo a máscara lá. Pronto, ficou em cima da mesa. Aí eu vou para a minha casa e ela fala, mas isso é ser falso. Não, isso é ser adaptativo. Porque no centro tem um eu que escolhe, agora eu vou ser isso. Agora eu vou ser isso. O eu escolhe. Mas eu vou ser isso do meu jeito. A persona não escolhe, e ela é rígida. Ela vai no mesmo lugar, ela é a mesma pessoa, sem ser pessoa nenhuma. O que dá para viver nessa sombra, aqui eu vivo. O que não dá, eu vou ter que achar uma saída. Mas eu vou ter que continuar olhando. Né? Não posso ser só isso. Se eu barrar isso, eu adoeço. Não posso ser só isso. Se eu barrar isso, se eu ficar nisso, eu sou tomado. Né? Ou seja, eu tenho que viver isso, com pouco disso, e o que não dá para viver com pouco disso, eu tenho que achar uma saída para isso. Na psicoterapia, na religião, na arte, em algum lugar. No espiritismo, na autoconsciência, nas terapias alternativas, seja lá o que for. E aqui eu vou viver a vida. E vou fazendo esse equilíbrio. Olha só a cena do apedrejamento, lá no Evangelho. Né? Todo mundo que estava ali na fila, que estava lá no apedrejamento, na roda, estava de alguma forma ocultando um conflito. Que só a pessoa sabia.
Porque o que é que Jesus faz? Ele abaixa e começa a fazer uma lista dos defeitos de quem estava na roda. Para mim, essa daí é uma das primeiras cenas de psicoterapia da humanidade. Porque o que é que ele faz? Ele começa a escrever as pessoas. O que é que esse homem está escrevendo aí no chão? Está todo mundo aqui perguntando para ele, ele fala assim, e aí, a gente apedreja? Aí ele seria um assassino, julgador. Ou a gente libera? Aí ele ia pactuar com a prostituição. Não tinha saída. O povo é mala, né? Botou ele numa situação não roubada, como sempre botava. Aí ele sabendo que estava vivendo isso aqui, ó. Né? Jesus, tu quer a persona ou tu quer a sombra? Tu quer a prostituta ou tu quer a lei? Né? Aí o que é que ele faz? Ele abaixa e faz assim, ó. Devasso, e vai escrevendo. Por que ele não fez direto? Você é isso. Porque aí seria julgamento. E expor a pessoa, isso não é caridade. E Jesus sabia disso. Aí ele ia projetar a sombra que ele não tinha. Porque era consciente nele. Aí o que é que ele fez? Então tá bom. Eu vou pegar um papel, né, que é a terra, aí escreve e vai passar essa lista aí, ó. Quem se identificar, quem não tiver um defeito que está aí nessa lista, atira a primeira pedra. Aí o que é que ele fez? Ele desmantelou a projeção. Porque as pessoas estavam tentando destruir na mulher o que elas traziam dentro. Aí o que é que ele fez? Você conhece essa imagem aqui? Esse homem que sai com várias mulheres, porque tinha gente lá. Aí o homem toma um susto. Como que ele sabe? Se eu tenho uma persona que me protege disso. Aí assustou. Aí, calma aí, eu acho que eu vou embora. Aí largou a pedra e foi embora. Aí e a Amélia Rodrigues ainda fala, começam a sair da roda os mais velhos, que tinham maior carga de pecado, ou seja, que tinham a maior máscara, né? É interessante o evangelho, né? Olha lá, a psicologia estava lá. Jesus sabia, né? A gente está dando nomes aqui para saber o que Jesus fazia. E ele estava lá. Ou seja, ele teve uma evolução, uma postura moral de falar, vou botar aqui, escrever na terra. Aí as pessoas curiosas foram lá e começaram a ver o rol de defeitos que estava no chão. Aí olhando para aquele rol, as pessoas, epa, ele sabe quem eu sou, vou correr daqui. Aí foi saindo. Aí aparece um dos apóstolos e fala para ele, como Jesus? Vamos correr atrás desse homem então, porque alguém colocou essa mulher nesse lugar. E a gente precisa saber quem é que colocou ela na situação. Aí Jesus, rapaz, fica quieta aí, que tu vai achar coisa que tu não quer achar. Mas não, se a gente não for, a gente está pactuando com a prostituição e tal, e não sei o que. Ele, rapaz, tu fica quieto. Fica quieto no teu canto. Ele, não vou ficar. Saiu e foi atrás. Quando ele chegou, viu o rapaz que tinha espalhado o boato, que era um ladrão que tinha tentado assaltar essa menina. Quando ele foi correndo, aí ele viu o ladrão que tinha espalhado o boato no meio da feira, ele saiu correndo atrás. Aí ele entrou numa casa em ruína e ele foi atrás. Quando ele chegou lá, era uma pessoa da família dele. Aí Jesus, claro que Jesus não falou isso, mas se fosse eu falava, eu te avisei. Que eu não sou Jesus, então sou a sombra. Tá bom? Legal, né, o evangelho? Vamos lá? Fazer nossa prece. Senhor e Mestre Jesus, mais uma noite nós estamos aqui no nosso trabalho, como nos é habitual. Dá-nos força, Senhor, para promovermos o autoencontro, para encontrarmos a nós mesmos dentro das nossas trilhas morais tão difíceis, mas que com o Teu Evangelho, com a Tua bandeira, com a Tua força de amor, sem dúvida alguma nós iremos vencer a nós mesmos, Senhor. Fica conosco através da vibração dos bons espíritos. Nos ampara nos momentos difíceis, nos momentos em que a sombra nos visita, nos levando ao desequilíbrio, nos arrastando na hipnose, aos nossos comportamentos deletérios do passado. E para que não reincidamos, Senhor, dá-nos na força da prece a fortaleza de alma para não derraparmos e suportarmos a nós mesmos na direção do bem. Que a Tua misericórdia esteja sempre conosco e nos abençoe. Que assim seja.